Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo, essa é a segunda aula do nosso curso de voluntariado, do nosso seminário sobre voluntariado. Se você perdeu a primeira aula, é simples, é só voltar, está no canal, você pode voltar e assistir a primeira aula para não perder aí o fio da meada. Beleza? Quero, antes de continuar, pedir para você se inscrever no canal se ainda não está inscrito. É muito importante, você valoriza o nosso canal e nos abençoa. Não esquece também de dar aquele likezinho bacana no nosso vídeo e também ativar o sininho para receber as nossas notificações. Deus te abençoe. Gente, nós estamos voltando aqui ao nosso seminário e nessa aula nós vamos falar sobre os requisitos de um bom voluntário. Os requisitos que todo voluntário precisa ter. E é importante que você entenda isso. Não há como servir de qualquer maneira. Um dos grandes erros que nós cometemos quando recrutamos voluntários ou quando admitimos voluntários é que nós não treinamos essas pessoas e não ensinamos as pessoas como deve. Ninguém pode servir de qualquer maneira. Ninguém pode servir apenas porque viu outros servindo, achou bonitinho e quer participar também. Esse é um cuidado que a igreja, a empresa, a associação precisa ter sempre. E eu aprendi isso, que quando você queima etapas, você queima pessoas. Vou repetir isso para você. Quando você queima etapas, você queima pessoas. A gente pode repetir isso aqui? 1, 2 e... Quando você queima etapas, você queima pessoas. Isso é uma verdade absoluta. E eu tenho visto muita gente boa que poderia render muito, que poderia ser bênção no reino e que de repente se tornam desastres porque elas queimaram etapas. Você que está me ouvindo, se você ainda não consolidou a sua fé, se você ainda não consolidou o seu discipulado, não se apresse a servir. Serviço é para aqueles que já foram consolidados na fé. Isso é uma coisa muito importante. Você que é um discipulador, você que é pastor, você que é um líder, não se apresse a colocar alguém para servir que visivelmente ainda não passou pelas etapas que deveria. Quando você pega uma pessoa e coloca ela precipitadamente numa função, você está queimando essa pessoa. Você está destruindo, muitas vezes, o futuro ministerial de uma pessoa. E isso é algo que a gente deve levar muito a sério. A gente deve respeitar as etapas, respeitar o tempo, respeitar o amadurecimento de cada um. Eu não estou dizendo que você vai esperar 20 anos para começar a usar uma pessoa no reino. Não estou falando isso. Mas pegar uma pessoa recém-convertida, uma pessoa recém-chegada na instituição e colocar essa pessoa para desenvolver tarefas sem conhecer nada, sem saber de nada, sem ser treinada antes de fazê-lo, é você estar jogando contra o próprio patrimônio. Então isso é uma coisa muito importante. Certifique-se de que essa pessoa teve de fato uma experiência, de que ela de fato se converteu, de que ela recebeu o discipulado, de que ela conhece a fé cristã, de que ela já foi discipulada da maneira correta, para depois treinar essa pessoa e colocá-la para servir. E outra coisa, ela só pode começar a servir depois de passar pelo treinamento. Se inscreveu no treinamento, já pode servir. Não. Mas tem pouca gente trabalhando e a gente precisa de mais voluntários. Não. É melhor você trabalhar com pouca gente e com a qualidade de voluntários bem treinados do que pegar um monte de gente e colocá-los para fazer coisas e elas fazerem da maneira errada, o que só vai trazer prejuízo para a tua instituição, para a obra de Deus, para a igreja do Senhor. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. E hoje nós vamos falar sobre 3 pré-requisitos que todo voluntário precisa ter. Se não passar por aqui, se não tirar pelo menos nota 8,5 nessas matérias, não pode servir. Paulo disse, escrevendo a Timóteo, quando ele quiser separar diáconos, ele explica muito bem isso. Nós não vamos ler o texto inteiro, isso é um dever de casa para todos. Paulo explica que para ser diácono, e presta atenção nesse texto, não é para ser consagrado a diácono, não, é para trabalhar, para servir. As pessoas precisam ser testadas antes, elas precisam ser
provadas antes. E se forem aprovadas, aí elas podem servir. Então, não há como chegar e, de qualquer forma, já começar a servir. Se alguém quiser recrutar você, sem treinamento, sem um discipulado, para começar a servir, rejeite. Pastor, mas eu posso rejeitar? Não só pode, como deve. Há líderes que muitas vezes eles se empolgam. E há pessoas que querem colocar você para trabalhar sem o devido treinamento. Se você não sabe o que vai fazer, como você vai desenvolver a função? Então isso é uma coisa importante. Queimar etapas é queimar pessoas, na verdade. Então, precisamos disso. Primeiro pré-requisito para que alguém possa servir é a proatividade. Diga comigo. Proatividade. O que é proatividade? É a qualidade daquilo que é voluntário, que é proativo, que tem iniciativa. Alguém que faz por vontade ou por iniciativa própria, espontaneidade. Gente, eu tenho pavor de gente que só anda empurrado. Eu tenho pavor de gente que só pega no tranco, porque o reino de Deus não é isso. E eu já aprendi uma coisa sobre liderança e chefia, que eu preciso que você compreenda isso. Há muitos chefes por aí. E o que significa ser chefe? Ser chefe é acostumar a dar ordens, a impor as coisas às pessoas. É, de alguma maneira, fazer com que as pessoas trabalhem, mas forçadamente. E é muito ruim você ter, no reino de Deus, na sua empresa, na sua associação, no seu trabalho, gente que trabalha só porque vai ganhar um dinheiro no final do mês. Gente que trabalha só porque vai ter o nome dele na listagem dos voluntários no final do evento. Gente que trabalha só porque no final do evento tem uma foto que sai ali todos os voluntários e aquela foto é colocada no boletim da igreja. Então, o cara trabalha, a pessoa trabalha para ter a foto dele no boletim depois. Mas ele mesmo não quer fazer aquilo. Sabe qual é o resultado? É problema, é dificuldade. A proatividade, a espontaneidade é um pré-requisito de todo voluntário. É o desejo de fazer, é a vontade de fazer, é a espontaneidade de se apresentar para fazer, é ver uma necessidade e já tomar uma atitude. Então nós precisamos compreender isso. Todos nós que fomos chamados para o voluntariado, precisamos avaliar como é que está o meu nível de espontaneidade, de proatividade, de vontade de fazer. Como é que está? Será que eu realmente faço as coisas porque eu gosto, porque eu vejo a necessidade e já sou impulsionado a fazer? Ou é só porque as pessoas me obrigam? Os chefes obrigam as pessoas. Os chefes mandam as pessoas. Os chefes dão bronca nas pessoas. Os chefes, eles coagem as pessoas a fazerem porque há uma contraprestação. Mas nós não somos chefes, nós somos líderes. E os líderes, eles só podem trabalhar por influência e não pela imposição. E aí é uma diferença enorme. Davi nos dá o exemplo do pastor. A diferença entre um pastor e um tocador de gado, por exemplo, uma pessoa que toca rebanho, ou gados, manadas de rebanho. Quando você vê, por exemplo, uma manada, você vê que aquela pessoa que está tocando o gado ali, ele vai atrás do gado, enxotando, empurrando o gado para que eles andem. Mas quando você vê um pastor de ovelhas, é muito diferente. Ele vai na frente do rebanho. E ele chama o rebanho, e o rebanho ouve a sua voz e o segue. Então, se você tem um líder que fica te empurrando para fazer as coisas, mas você não vê ele na frente, você não vê na dianteira, ele pode ser um chefe. Líder não é não. Porque o líder que convoca as pessoas para estar, por exemplo, como hoje, às 8 da manhã, 17 graus, numa reunião, ele precisa chegar primeiro. Porque liderança só se faz por exemplo e por influência. Se você é chamado para ser um líder, para ser alguém que vai liderar em alguma área,
Nunca esqueça isso. Liderança é feita por exemplo e influência. Então você demonstra o que tem que ser feito e as pessoas vão te seguir. As pessoas vão encarnar, as pessoas vão aderir ao teu projeto, porque elas se sentem impulsionadas. E aí é que você vai conhecer quem são os voluntários. Aí é que você vai conhecer quem são os proativos, quem são as pessoas espontâneas. E eu gosto muito de colocar recadinhos no grupo do WhatsApp. E a galera já aprendeu aqui e que a gente já tem algumas pessoas assim que já são cartas marcadas. A gente coloca lá, gente, nós estamos precisando de voluntário hoje. Aí sempre tem uns figurinhos que aparecem. E talvez seja por isso que você acostumou a ver, na minha igreja é assim, não sei na sua, que você acostumou a ver as mesmas pessoas. Pô, todo evento são as mesmas pessoas. Toda vez que a gente precisa de alguém para ralar, são os mesmos que aparecem. Toda vez que a gente precisa fazer alguma coisa assim, que precisa de mão de obra, precisa de ajuda, são os mesmos que estão lá, por uma razão muito simples. Porque são os voluntários. São os voluntários. E aí, os voluntários, eles vêm pelo prazer de servir. Não é por causa da foto, não é por causa da recompensa, não é por causa do café que vai ser servido no final. Eles vêm pelo prazer e pela espontaneidade de servir. Sabe, Deus está buscando voluntários. É por essa razão que Jesus disse para aquela mulher que o Pai procura adoradores. E a gente ficou durante muito tempo pensando que adoradores é gente que canta. Esquece isso. Esquece isso. Quem canta é apenas um cantor. Necessariamente não é um adorador. Esqueça que o cara que canta é um adorador. Esqueça que a adoração é o momento de louvor da igreja. Esqueça isso. Isso é uma bobagem. O Pai está procurando adoradores que são gente que vivam num estilo de vida que adora a Deus. Há um texto na Epístola aos Hebreus que a gente também confunde muito. E a gente entende lá que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E aí a gente pensa que esse texto quer dizer que Abraão ficava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e por isso ele foi fortalecido na fé. Esquece, não tem nada disso. Abraão, porque ele foi forte, porque ele foi alguém que resistiu, que fez, ele glorificou o nome de Deus por causa da sua vida. O voluntário é alguém que glorifica a Deus por causa da maneira que ele vive. Então, quando a gente chama pessoas para um determinado trabalho, e que aparece 2, 3 e os mesmos de sempre, você entende que tem muita gente que até trabalha, mas não é voluntário. E isso é uma coisa que a gente precisa corrigir. E eu quero acreditar que hoje aqui, você que está me ouvindo, não seja um empregado do reino. Não seja... foi Jesus que falou isso. Não seja um servo inútil. Perdão. Porque Jesus disse que quem faz só o que manda, quem faz só o que foi determinado, deveria dizer no final, eu sou um servo inútil. Porque fiz só o que foi proposto. Isso é um conceito de voluntariado muito importante. Gente que você diz assim, pessoal, tem que arrumar esse púlpito aqui. Aí ele vem e arruma o púlpito. Mas tem uma caixinha aqui do lado, que está no lugar errado, que está atrapalhando. Aí ele não mexe na caixinha. Você disse, você arrumou aqui, mas não arrumou ali. Ele disse, mas pediram só para arrumar aqui, né? Eu até vi que estava feio e tal, mas pediram só para arrumar aqui. Que Deus nos guarde. Que Deus coloque no nosso coração proatividade, voluntariedade, espírito voluntário. Você quer que eu te dê um exemplo? Esse aí eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Onde você estiver, ache uma Bíblia, liga ela aí agora e abre esse texto. Marcos capítulo 10, versículo 45. Esse é o nosso texto alto. Marcos capítulo 10, versículo 45. É disso aqui que a gente precisa. Porque se ele nos deu esse exemplo, o que a gente vai fazer? Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar
muita gente. Esse verbo aqui é o diaconel. Jesus veio para ser garçom, para ser um empregado, para ser aquele que servia a bandeja. Essa é a definição desse texto. Jesus veio não para ser servido. Ele não veio para sentar à mesa e esperar que alguém o sirva, mas ele veio para servir. E há muita gente se contentando hoje, ou desejando sentar a uma mesa e deixar que Jesus o sirva. Sim, porque se Jesus serviu e ele continua servindo, se você quer sentar à mesa e esperar ser servido, você quer ser servido pelo Senhor. Você quer que o nosso Senhor te sirva, mas você não quer servir. Então, todas as vezes que a tua mente desejar sentar à mesa, esperar que alguém te sirva, você está desejando que o próprio Senhor venha te servir, porque você é melhor ou maior do que Ele. Enquanto nós não entendermos que nós somos discípulos de Jesus e que nós não somos maiores do que Jesus, e se Ele pega uma bandeja, se Ele pega uma toalha, um balde de água para servir, a gente vai fazer o quê, gente? O que a gente pode pensar em fazer, se não pegar uma toalha também e um balde de água para servir? Pastor, mas eu não sou mais diácono. Esquece isso. Nós somos eternos diáconos. Nós somos eternos voluntários. Não, mas eu agora fui consagrado ao santo ministério. O seu ministério é melhor do que o de Jesus? É mais elevado do que o de Jesus? Porque ele serviu em todo o tempo. Então, se eu e você não formos capazes de entender que Jesus nos deu exemplo, Marcos 10, 45, não esquece esse texto. 1 de Pedro 4 e 10 é uma outra referência importante para você. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas aqui a gente começa a entender que nós precisamos servir uns aos outros. Pedro fala sobre isso. Mas, na verdade, nós servimos sempre em 3 direções diferentes. Servimos a Deus, servimos aos irmãos e servimos à comunidade. Nós somos chamados para servir o tempo todo, servir, servir, servir e servir. Nós servimos a Deus de várias formas, nós servimos a igreja de muitas formas, nós servimos a comunidade de muitas formas. Essa é a nossa vida, porque quem não serve para servir, não deveria nem viver. Essa é a nossa essência. Então nós precisamos aprender isso. Servir, servir e servir. Nós somos chamados para o serviço. Essa é a nossa essência. E se você quer saber, o ser humano ele só vai se realizar quando ele aprender a servir. O ser humano só vai ser completo quando ele aprender a fazer algo que desperte um sorriso no semblante alheio. Esse é o nosso objetivo. Então, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que serve a outro, que abençoa a outra pessoa, que ajuda a outra, nós estamos cumprindo o nosso papel e a nossa função. Então, servir aos outros é o que nós devemos. Então, nós precisamos sermos voluntários. Eu não posso esperar que alguém me diga o que fazer. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Eu preciso saber onde fazer. Eu preciso ter iniciativa. Eu preciso, gente. Essa questão do copo no bebedouro é emblemático. Na sua igreja também deve ser assim. Não é incomum você chegar e ter acabado o copo do bebedouro. O que você faz quando chega lá e não tem copo? Isso demonstra se você é voluntário ou não. O que você faz quando você chega na congregação e tem lá uma poça de água bem na passagem das pessoas? Porque todo mundo que vai entrar na casa de Deus vai passar por aquela poça e vai levar lama lá para dentro. O que você faz quando você vê isso? O que você faz reflete se você é um voluntário ou não. Você entende o que eu estou falando?
O que você faz quando você chega e as cadeiras estão desorganizadas? Porque uma criança passou e esbarrou, porque alguém mexeu ali e esbarrou. O que você faz? O que você faz revela se você é um voluntário ou não. Porque ser voluntário é ser proativo, é ser espontâneo. Então, nós precisamos desenvolver isso. Eu acho que eu não sou proativo. Pode ser. Isso pode ser desenvolvido. Isso pode ser, de alguma forma, incentivado. Você pode trabalhar essa questão. E você pode começar, a partir de hoje, desenvolvendo a tua proatividade. Procurando coisas para fazer. Pastor, eu já não estou querendo fazer nem os que mandam, quanto mais ficar procurando coisa para fazer. Mas esse é o exercício do voluntário. É procurar coisas que estão erradas ou fora do lugar para que a gente possa fazer. Pô, mas não tem ninguém vendo o que eu estou fazendo? Eu vou ficar ralando aqui. Tem ninguém ainda? Eu vou ficar limpando esse chão aqui? Esse é o segredo. Porque o que nós somos, nós só revelamos quando ninguém está olhando. Vou repetir isso para você. O que nós somos só é revelado quando ninguém está olhando. Eu tenho pavor de gente que gosta de foto. Tenho pavor de gente que gosta de sair na foto. Você já me entendeu o que eu estou falando. E tem muita gente que gosta da foto. Mas se não tiver foto, se não tiver câmera, se não tiver ninguém olhando. E para Deus só vale o que a gente faz quando ninguém está olhando. Para Deus, você só é você quando ninguém está olhando para você. Você só é você quando não tem recompensa. Esse é o verdadeiro você. O que está na tua cabeça quando ninguém está te cobrando nada. Esse é o verdadeiro você. E é isso que conta para Deus. E que Deus nos ajude a sermos voluntários. Então diga comigo, eu preciso ser voluntário. Ser proativo. Diga, eu preciso ter iniciativa. É isso aí. Então, que Deus me ajude, que Deus te ajude. A amada chegou, a garagem estava fechada. Quando você chega e a garagem está fechada, o que você faz? O que você acha? Eu não podia perder essa. O que você acha de, porque a garagem está fechada, estacionar o teu carro na porta da garagem? Hein? O que você acha? A garagem cabe em 15 carros. Se você chegou, está fechado, você parou o teu na porta, você eliminou quantas vagas? Então, é só um exemplo. Esse é fresquinha de hoje, eu tive que pegar. Esse é só um exemplo. Porque se nós não começarmos a nos ligar nisso, nós não vamos desenvolver a nossa espontaneidade, a nossa proatividade nunca. Isso vale para qualquer área da vida, gente. Quando alguém está andando na nossa frente e deixa cair um papel, o que você faz? Quando alguém deixa o lixo no chão e você passa, tem um lixo ali, o que você faz? Xinga o cara que jogou o lixo, mas também não pega o lixo. Não adianta. Então, o nosso caráter, ele é revelado quando nós estamos sozinhos. Quem somos de verdade é revelado quando nós estamos sós. Então, nós precisamos pensar muito nisso. Essa proatividade é algo que nós precisamos desenvolver. O segundo aspecto é a integridade. Qual é o segundo? Integridade. Qual é o segundo? Integridade. Isso aqui é terrível. Porque não adianta, queridinho, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não adianta você ser bonzinho. Não adianta você ser sorridente. Eu quero muito servir. Quero muito ser usado. Eu gosto tanto de pessoas. Mas é mau caráter. Não é íntegro. Não pode. E às vezes, a gente pega uma pessoa que é simpática, uma pessoa que é bonitinha, uma pessoa que é legalzinha, e coloca ela para servir. Mas ela não é íntegra. O significado de íntegra. Integridade é um substantivo feminino de origem no latim, integritate,
que significa qualidade ou estado do que é completo, é íntegro. Sinônimo de honestidade, de retidão, de imparcialidade, é ser completo, é ser íntegro. Gente, Paulo disse lá para Timóteo, falou, olha só, presta atenção, hein? Para servir, tem que ser gente que tenha caráter. Tem que ser gente íntegra. Tem que ser gente completa. Não pegue gente que não tem o respeito dos outros para servir os outros. Não faça isso. E não seja essa pessoa. Então, para servir, tem que ter integridade. Quando eu falo de integridade, eu uso sempre esse exemplo. Eu vou usar, todo mundo aqui já ouviu, mas eu vou usar de novo. Você está andando numa pista, numa rua, qualquer rua, e de repente você vê um semáforo, um sinal, uma sinaleira, e ela está vermelha, ou o sinal está vermelho. E a minha pergunta para você, quando você vai dirigindo o seu carro e o sinal está vermelho, o que você precisa fazer? Quando o sinal está vermelho, o que nós precisamos fazer? Porque sinal vermelho é para? É só isso. E quando eu avanço o sinal vermelho? Já comecei, eu vou até o final. Isso é um pequeno problema no caráter. Pastor, o senhor está falando de onde? O senhor mora onde? Rio de Janeiro. A nossa igreja está num bairro chamado Complexo do Alemão. Não sei se você conhece. Então o senhor é maluco. Não. Eu aprendi que o que é certo e o que é errado. Então, se eu não avança sinal, eu não disse isso. É possível que eu, em algum momento, avance um sinal, mas eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Porque quando eu não sei o que é certo e o que é errado, eu infrinjo a regra e penso que está tudo bem. Isso é deformidade no caráter. Quando eu infrinjo uma regra e não me dou conta de que errei, eu estou cometendo uma atitude, ou tendo uma atitude, que vai deformar mais ainda o meu caráter. E eu preciso pensar nisso. Ser íntegro é ter conhecimento do que é certo e do que é errado e andar em retidão. É andar no caminho certo. Nós temos a nossa consciência que nos mostra o que é certo e o que é errado. Os 3 atributos da alma são a consciência, a emoção e a vontade ou a volição. A nossa consciência, ela está em nós para nos dizer o que é certo e o que é errado. Perdão, a consciência é um atributo do Espírito, dado por Deus. Consciência, intuição e comunhão. A consciência é algo que Deus nos deu para dizer para nós o que é certo e o que é errado. E nos atributos da alma, que são o intelecto, a capacidade de pensar, a emoção, a capacidade de sentir e a volição, a capacidade de decidir, eu decido sempre o que vou fazer. Se vou ouvir a minha consciência ou não. E os íntegros ouvem a consciência falando. Então não há como usar uma pessoa que não é íntegra, que não é correta, que não é reta no que faz, para servir os outros. Não há como usar uma pessoa que não tem integridade para servir no reino de Deus. Ah, mas ele é tão boazinho. Ah, mas ele é tão inteligente, mas ele é tão capaz, mas não é íntegro, então não serve. Porque o desvio de caráter, ele vai aparecer em algum momento. Antes, nós devemos corrigir os problemas, corrigir os desvios, para depois servirmos. Então, eu dou sempre esse exemplo do sinal, porque, obviamente, eu moro no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, o normal hoje é avançar sinal, é fazer o errado. Porque as pessoas encarnaram a verdade, a falsa verdade, de que o Rio de Janeiro é perigoso,
de que o trânsito, a gente vive sempre atrasado, de que aquele sinal não era para estar ali, de que aquilo ali é um equívoco, está demorando demais. Então a gente justifica o nosso erro em várias outras situações. Mas a verdade é que nós estamos cometendo uma falha de caráter. É só isso. Então nós precisamos aprender a integridade. Isso vale para qualquer área da vida. No trato com os outros, no trato com o dinheiro, no trato com o sexo oposto, o trato com as coisas de outra. Tudo, em tudo, os tratos com as coisas de Deus. Em tudo, nós precisamos aprender a sermos íntegros. A terceira coisa que nós precisamos, aliás, ainda na questão da integridade, nós precisamos nos conhecer. E eu pergunto para você, você se conhece? Você sabe quem você é? Porque eu tenho conversado com muita gente que não sabe quem é, que não se conhece ainda, não se reconhece. Gente que ainda não sabe quem ela é de verdade. Então eu trouxe para você, e eu quero que você faça em casa, daqui a pouquinho você vai pegar e vai fazer, um teste. Mas deixa eu dizer para você uma coisa antes. Você é uma mistura. Você é uma combinação. Você é uma combinação do seu temperamento com o seu caráter. Então você é temperamento mais caráter. Uma coisa não muda e outra coisa é altamente moldável. O seu temperamento é imutável. Ele é uma impressão digital da sua personalidade. Você tem um temperamento. O seu caráter, ele é moldado ao longo da sua vida. Isso é você. Então, hoje, as pessoas são o que são, porque elas são o resultado do seu temperamento mais o seu caráter. E o que é o caráter? O caráter é um processo permanente de transformação. Nós precisamos trabalhar permanentemente o nosso caráter, porque é ele que vai dar o tom de integridade ou de desonestidade, de integridade ou de maldade. É o caráter que vai dizer qual é a linha que a nossa personalidade vai seguir. Porque o temperamento, ele não muda. E o que é temperamento? Temperamento é um fundamento biológico da pessoa. É um fundamento que já nasce conosco e ele está impregnado na nossa personalidade. Então você é o que é por causa também do seu temperamento. Nós temos 4 tipos de temperamentos diferentes. E eu queria fazer um teste com você bem rapidamente. Você tem aí um papelzinho e eu queria colocar ali na tela. Não sei se você vai conseguir visualizar aí em casa, na sua tela, esse testezinho aí. Você tem aí várias opções. Eu quero que você marque do lado esquerdo. Tá certo? Do lado esquerdo tem uns quadradinhos. Marque o que você acha que se identifica. Por exemplo, você é uma pessoa animada? Marca aí. Se não é, não marca, tá certo? Você é uma pessoa amiga? Coloca aí. Você é alegre? Coloca aí. Você é sociável? Coloca aí. Você vai marcar do seu lado esquerdo aí, tá certo? Na coluninha esquerda. Vai marcando tudo que você acha que você é. Você é uma pessoa espirituosa? Extrovertido? Você é uma pessoa falante? Você é uma pessoa exibicionista? Você é uma pessoa indisciplinada? Se é, vai marcando. Você tem uma liderança natural? Você se sente um líder? Na escola a gente brincava. Você já foi líder de gangue na escola? Você se sente você consegue convencer as pessoas de irem com você? Coloca aí. Você é uma pessoa independente? Uma pessoa que se basta, assim, se resolve? Você é uma pessoa independente? Você é decidido? Você é uma pessoa esforçada? Você se sente uma pessoa persuasiva? Se sente, vai marcando aí. Você é crítico? Você é impaciente? Você é orgulhoso? Gente, colocaram só as minhas. Você se sente uma pessoa analítica, pensativa, assim, muito analítica? Você é organizado?
Você é persistente no que faz? Você é quieto? Você é confiável? Quem é sabe que é, né? Você é inseguro? Você é uma pessoa ressentida? Você é uma pessoa negativista? Você é uma pessoa controlada? Você é uma pessoa satisfeita? Você é uma pessoa bom ouvinte? Você é paciente? Você se sente uma pessoa reservada? Você é influenciável? Você é medroso ou medrosa? Você é pouco entusiasta? Você marcou sempre na coluna da esquerda, certo? Se que você acabar, levanta a mão aí e fala que acabou. Quem já acabou? Quer escrever mais? Ok? Bom, se você já acabou, você vai contar aqui para mim e vai colocar quantos você assinalou. Ah, assinalei 3 aqui, põe 3. Assinalei 3 aqui, assinalei todos eles aqui, coloca o resultado aqui. Eu assinalei 4 nessa, coloca embaixo, tá certo? Quero saber quantos você assinalou. Foi? Você foi fiel no que fez? Isso é importante. Lembrando sempre que esse é um testezinho básico que a gente faz rapidinho. Mas na internet você tem testes completíssimos que vêm com quase todas as características, todos os problemas, defeitos, as dificuldades de todos os temperamentos. Isso é extremamente importante, porque eu conheço muita gente que ainda não sabe qual é a sua impressão digital biológica, que ainda não sabe qual é o seu temperamento. Eu digo sempre que as pessoas deveriam acrescentar o seu temperamento no seu nome. Carlos Pedro da Silva, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Daiane Givises, melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo. Você está entendendo? Nós deveríamos colocar já no nome, e toda a inscrição que a gente vai fazer, deveríamos já falar o nome e o temperamento para a pessoa. Está na fila do emprego, você já deveria dizer o teu nome e o teu temperamento. Isso evitaria muita fadiga para os patrões. Sim, porque assim como o voluntariado, ele precisa dessa informação, o teu emprego precisa dessa informação. Porque tem muita gente que está há 30 anos numa função errada só por causa do dinheiro. Mas elas falam assim, eu odeio o meu trabalho. Ué, cara, você está trabalhando há 30 anos nessa função? Cara, mas eu não suporto o que eu faço. Eu me martirizo, eu estou morrendo fazendo o que eu faço. Você tomou a pior decisão da sua vida, que é passar a maior parte do seu tempo fazendo uma coisa que você não nasceu para fazer e que não gosta, apenas por causa do dinheiro. Você fez uma escolha terrível e que vai se arrepender. Bom, todo mundo já escreveu? Aí, uma outra pergunta. Quem aqui já sabe qual é o seu temperamento? Então, na nossa plateia aqui, para você que está em casa, na nossa plateia, a maioria ainda não sabe qual é o seu temperamento. Próxima tela, a gente vai ver aí quais são os temperamentos. A primeira coluna são os sanguíneos. A segunda coluna são os coléricos. A terceira coluna são os melancólicos. E a quarta coluna são os fleumáticos. Bom, você já descobriu qual é o seu temperamento, ok? O que você tem mais itens assinalados aí, provavelmente é o seu temperamento. Todo mundo já descobriu? Quem descobriu o temperamento aí, levanta a mãozinha. Todo mundo já identificou? Isso, tem gente que não identificou ainda. Tem um empate? Alguma deu empate? Empate? Então, quando dá empate, a gente tem que voltar lá e analisar para ver se tem alguma coisa que a gente colocou sem querer e tal, ou partir para um teste mais completo para definir. Normalmente, a gente coloca uma assim na empolgação e quando vai olhar, fala assim, não, realmente isso aqui não é a minha área, não. Entendeu? Mas se deu empate, é só você fazer o teste completo, porque isso aqui é importantíssimo. Ah, pastor, eu tenho assinalado em todos eles. Óbvio. Você tem características de
os temperamentos, mas o seu é o que predomina. Tá certo? Bom, eu sou predominantemente colérico. Eu, Carlos Pedro. Isso aqui é o retrato da minha vida. Então, quando eu conheço as pessoas que eu vou falar, eu já digo logo a minha identidade biológica. Gente, eu sou uma pessoa de liderança natural, tá? Eu sou uma pessoa independente, do tipo assim, eu não preciso de ninguém para fazer o que eu quero fazer. É mais ou menos isso. Isso não é necessariamente uma virtude, tá bom, pessoal? Necessariamente não é uma virtude, mas é o meu temperamento. Eu sou do tipo do seguinte, vamos fazer isso comigo? Eu te dou 10 segundos para pensar. Se você não, eu já fui fazer. Esse é o meu temperamento. Eu sou uma pessoa decidida. Quando eu resolvo fazer uma coisa, eu vou até conseguir. Esforçadinho também. Mas eu sou uma pessoa persuasiva. Eu sou uma pessoa crítica, infelizmente. Mas sou. E aí, é triste isso. Não, triste não é ser crítico. Triste é ter acabado o tempo. É quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada, eu não consigo. Não consigo. Se eu vejo alguém fazendo alguma coisa mal feita, eu não consigo. E aí eu falo. Faz parte. É a minha identidade biológica. Mas eu sou uma pessoa muito impaciente também. Os impacientes não conseguem treinar os filhos a lavarem louça, por exemplo. Os impacientes não conseguem treinar a equipe devidamente. Porque quando a pessoa começa a fazer errado, ela perde a paciência, vai lá e faz. Isso é o pior erro que um líder pode cometer. É um erro para si e um erro para a pessoa em treinamento. Porque a pessoa nunca vai aprender. Então, assim, infelizmente, eu sou assim. Isso é uma pessoa orgulhosa. Isso aqui sou eu. E muitos outros que não estão aqui. Só que tem uma vantagem nisso. Hoje eu me conheço. Então, quando eu critico você, eu já critico e já falo para você, pô, você me perdoa, mas é porque eu sou uma pessoa colérica. Eu não consigo. Então, eu já explico. E aí, eu já procuro colocar para essa pessoa que faz parte da minha identidade isso. E se você vai conversar... Tem gente que me odeia enquanto não convive. Porque quem não convive comigo e com você só consegue ver os pontos negativos. Porque é o que ressalta. Quem não está no seu dia a dia vai ver em você o seu lado ruim, óbvio. Porque nós, seres humanos, somos tendentes a apenas olhar negativamente tudo. Nós somos críticos, somos negativistas por natureza. Então nós queremos sempre olhar o lado errado das pessoas. E aí, quem não nos conhece vai ver o nosso lado ruim. Então, por isso, nós não deveríamos nunca fazer julgamento precipitado de ninguém. Nós precisávamos conhecer as pessoas. Saber como elas são, quem são essas pessoas. E outra, quando eu me conheço, eu sei onde eu vou errar e onde eu vou acertar. Eu sei onde eu posso errar e onde eu posso acertar. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito independente, muito orgulhosa, mas eu também sou muito persuasivo e sou uma pessoa muito extrovertida. Eu sou uma pessoa falante por natureza. Eu falo alto por natureza. E aí, pelo amor de Deus, não me peça para ficar sentado numa salinha conversando com 3, 4 pessoas durante 2 horas. Sabe aquela coisa assim de fazer sala? Receber as pessoas, ficar conversando, resenhando. Eu vou conversando, aquilo vai me agoniando, e vai me agoniando, e vai me agoniando. Aí quem não me conhece, esse cara é mal educado. Não consegue ficar aqui com a gente. Eu sou impaciente. Só isso. Então eu tenho que treinar isso. Às vezes eu forço a barra, porque eu tenho que ficar ali. Mas não é meu. Então tem atividades que não servem para mim.
Se o meu líder quer me colocar numa área que eu tenho que ficar quietinho, sem falar nada, o tempo inteiro, não, isso não serve para mim. Eu não quero essa função. Me dá outra coisa para fazer. E eu preciso aprender isso quando alguém, o meu líder, que não me conhece direito, porque o meu líder, ele não tem obrigação imediata de saber quem eu sou. Então ele vem, quero que você faça isso aqui. Líder, me ajuda aí. Eu sou colérico, cara. Meu nome é Carlos Pedro da Silva, colérico. Me põe numa função onde eu possa me desenvolver. Preciso ter honestidade para falar isso. Alguém aqui é fleumático? Então, se o seu líder pega você e fala assim, hoje você vai fazer a apresentação do culto, da reunião, você vai dirigir, você vai distribuir as oportunidades, você vai interagir com o público, você vai falar para a internet, o que você acha? Você iria hoje? E se for, o que vai acontecer? Você vai se queimar. Porque você vai fazer aquilo ali de maneira errada, ou de maneira ruim. Aí você vai fazer uma coisa que não é sua, que não é a sua praia. Aí as pessoas vão olhar, porque as pessoas que não te conhecem, elas vão olhar e vão ver o quê? Os seus erros. Pô, essa pessoa é muito ruim, pelo amor de Deus. O que ela está fazendo ali? Quem colocou essa pessoa? Pô, não é possível, essa pessoa não se manca, não. Pô, essa pessoa não se enxerga. E aí as pessoas nos criticam, elas nos ofendem, porque elas não nos conhecem. Nós nos sentimos ofendidos, tristes e chateados, e muitas vezes nós abandonamos o serviço por uma única razão. A gente foi colocado no lugar errado, só isso. Porque se colocar você com uma pranchetinha na mão, com uma canetinha, para anotar o nome das pessoas, para receber coisas dos voluntários, para organizar coisa lá dentro, você vai fazer e vai ser maravilhoso. Eu não consigo fazer isso. Me bota para anotar o nome das pessoas, eu erro os nomes, eu boto no lugar errado. Porque eu estou anotando aqui, conversando com um monte de gente. Aí eu não consigo me concentrar. É um erro? Talvez seja. Mas eu prefiro ficar lá na porta. Conversa com um, abraça outro, e grita, e fala, e vai lá na rua, e volta, e não sei o quê. Eu prefiro. Quando eu sou colocado no lugar errado, parte da culpa é minha. Porque eu não expliquei para a pessoa que eu sou. E se eu vou lidar com alguém, deveria aprender quem é essa pessoa. Por isso nós estamos aqui. A partir de hoje, na sua inscrição de voluntário, você vai obrigatoriamente estabelecer e colocar o seu temperamento. Para que o seu líder, ele não tome uma atitude equivocada com você. Para que o seu líder não te coloque numa posição errada. Porque quando ele te coloca numa posição errada, ele se queima. Vamos colocar nesse ponto aqui. Ele atrapalha o serviço que é dele e atrapalha você. Porque ele não tem o serviço executado e você não consegue executar adequadamente. Então nós precisamos saber isso. Então a nossa liderança precisa saber quem nós somos. Ok, pessoal? Então isso é uma coisa importantíssima. Conhecer a sua identidade biológica, o seu DNA biológico é extremamente importante. Amém? Deus te abençoe, que Deus te dê consciência, que você possa fazer esse teste aí agora. Abre a internet, faz esse teste e nós nos veremos na próxima aula. Se você quiser, você pode interagir com a gente através do chat dessa transmissão. Vai ser uma benção. E aí nós vamos ouvir perguntas. Alguém tem uma pergunta para fazer? Vamos lá. Uma pessoa espirituosa, aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa alegre, para cima, aquela pessoa que chega e contagia as pessoas. Aqui na igreja nós temos um. Quem saberia dizer quem é o espirituoso da nossa igreja? Pastor Josebias Paulino. Ele é o ícone da nossa espiritualidade. Da nossa espirituosidade, perdão. Porque ele tem isso, é natural. Mas outras pessoas em níveis menores são assim. Ok? Diga. Então, quando dois bicudos estão juntos, o que acontece? Eu tenho um casal de amigos que são coléricos. Eu não sei se são coléricos ou sanguíneos. Eles são assim, é uma tarefa bem difícil de administrar.
E aí, nós precisamos conhecer pessoas. Eu estou falando isso porque o casal de amigos que eu tenho são sanguíneos. Então, os dois. E aí, eu já disse isso para eles, isso é um desafio. Porque o ideal é você combinar entre uma coisa e outra. Porque um temperamento completa o outro. E quando os dois são iguais? Aí, nós precisamos conhecer. Porque quando eu conheço, eu tenho amigos de ministério, que são também sanguíneos ou coléricos como eu. Então, eu já sei quem é aquela pessoa. Por exemplo, ele é tão líder quanto eu. Então, eu preciso saber que eu preciso soltar essa pessoa. Ele é tão entusiasmado como eu. Ele vai tentar me convencer tanto quanto eu quero convencê-lo. Então, nós precisamos conhecer isso. É possível conviver? Claro que é possível. Só não vou revelar por que ela fez essa pergunta, porque seria demais. Mas é possível desde que a gente entenda isso. E se dois coléricos juntos é nitroglicerina, é tipo assim, ou é para botar fogo no arraial, ou é para ter muito problema. Eu prefiro botar fogo no arraial. Agora, dois fleumáticos juntos também é um problema enorme, porque ninguém toma iniciativa. Dois coléricos é iniciativa demais, mas dois fleumáticos, dois melancólicos, é iniciativa de menos. Então a gente tem que ter isso. E outra, o temperamento diz para nós as nossas características. Então eu não posso querer colocar alguém na liderança de um grupo se ele não tem característica de liderança. Ok? Próximo. Então, isso vai facilitando a convivência até com o outro colérico. Esse autoconhecimento ele é importante nessa linha que ela falou, e a falta do microfone lá vai dar problema. Por quê? Porque quando eu sei quem eu sou, eu já vou, Carlos, calma, segura, olha aí. Então, você quando se conhece, você começa a se policiar. E também começa a tratar os pontos fracos. Por exemplo, eu casei com uma pessoa que era muito líder, assim. Quem é essa pessoa que você casou? Você vai comigo, ou vai ou fica, já está parindo e concorda. Então. Mas a partir do momento que começou, essa pessoa começou a aprender, e aí já sabe que tem que freio. Ok? Então é isso aí. Olha lá, querido. O colérico é normal ele não responder certas perguntas, ele fica parado, cansado. O colérico, ele se irrita muito fácil com coisas que ele acha que é banal. Você está entendendo? Por exemplo, se alguém me pergunta agora, vai ter um café depois de acabar aqui essa aula? Aí eu já me irrito. Porque é óbvio que vai ter um café depois. Então, acho que essa pergunta, ela é uma pergunta trivial, desnecessária. Só que é desnecessária para mim. E não para a pessoa que está perguntando, você entende? Então, nós precisamos tratar isso. E aí a gente começa a tratar essa questão e a entender que a outra pessoa lá não é colérico. Porque se a outra pessoa fosse como nós, ela já teria ido lá ver. Mas ela não é assim. Então, nós precisamos entender o que está do outro lado. Quando a gente conhece as pessoas, isso vai mudando. Gente, Deus te abençoe. Até a próxima.